Zacarias capítulo 4. Zacarias. Oito. Novamente, Zacarias capítulo 4. Versículo 8. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibas que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Senhor Deus, abençoe a leitura de sua palavra. Nós adoramos o Senhor aqui com tudo que tínhamos em nossos corações. Agora queremos receber a tua palavra, Senhor. Queremos sair daqui diferentes. E sabemos que vamos, Senhor, porque o Senhor está no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Somos todos familiarizados desta escritura que lemos na Bíblia. Nós sabemos que isto foi durante o tempo de preparação para a restauração do templo. Falando sobre Zorobabel, lá no Velho Testamento, na restauração do templo. E Zorobabel era um grande príncipe entre o povo. E eu quero que você coloque em seu pensamento espiritual, untando as capas nesta noite. E este grande príncipe havia determinado que reconstruiria a casa do Senhor. Lendo mais adiante, nós encontramos que Deus disse: Zorobabel tem fundado com suas mãos, e ele também trará a pedra angular. É algo que eu queria mostrar para vocês, que essa mensagem da graça aqui, vamos ver que agora que é a mensagem da graça. O que é a mensagem da graça? Eu quero que vocês observem. Ele nunca disse que traria a pedra de esquina. Ele disse que traria a pedra angular. E sabemos que as Escrituras dizem que Jesus é a principal pedra de esquina. E ele é também a pedra angular. Se pensarmos por uns poucos minutos, que o sétimo mensageiro da igreja era para restaurar a fé dos pais. Em outra palavra, reconstruir a igreja outra vez sob o poder do Espírito Santo. Não por organização, não por denominação, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zorobabel, o príncipe com Josué, era aquele que era para trazer essa pedra angular. Ele havia colocado o fundamento, ele havia trazido o povo de volta. E todos nós sabemos disso. Recorde, essa é a maneira que o corpo de Jesus Cristo deve ser, cortado de tal maneira pelo Espírito Santo, através do grande instrumento e ferramenta de Deus, que nós pudéssemos unir-nos como uma só pessoa. Nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, deve se unir como uma só pessoa. Aqui. Como uma só pessoa. E isto vai mostrar que nenhuma maquinaria pode fazer isto. Nenhuma organização pode fazer isto. Somente o Espírito Santo. Eu acho que eu tenho uma nota de dólar no meu bolso. Sim, tenho uma nota de dólar. Nas costas deste dólar você verá o selo dos Estados Unidos do lado esquerdo, olhando em sua direção. De mim eu estaria do lado esquerdo, no seu é do lado direito, é a águia. E também lá o escudo de armas e demais. Mas deste lado aqui, para mim, você vê a pirâmide no dólar. E você observa acima da pirâmide está a pedra principal. E ali embaixo diz, o grande selo. Mesmo em nossa moeda corrente, nós temos que reconhecer, nenhum infiel pode aniquilar a cristandade. Cada carta que você data o nascimento de Nosso Senhor, cada calendário, tudo fala dele.
E mesmo na nossa moeda corrente, a pedra principal, a qual é Cristo. Por que eles não colocaram a pedra principal na pirâmide? Porque a pedra principal foi rejeitada quando ela veio. Porém, agora, de acordo com a profecia, a pedra principal virá. Ele está falando da vinda da pedra principal. Isso é em 61. E está dizendo que ela viria. Para nós, ela já veio. E a pedra principal virá. E eu quero que você observe isso. Quando a pedra principal vier, ele estava preparando o povo. Quando a pedra principal vier, o príncipe que irá proclamar a mensagem, quem que é o príncipe? Jesus Cristo. Que proclamará a mensagem, vai dizer, graça, graça. Pois é pela graça que somos salvos, não por obras, a fim de que nenhum homem se jactanciasse. É a mensagem da graça que tem sido pisada pelos pés dos homens, até que se tornou uma desgraça. Então a deidade de Jesus Cristo, se Deus podia vir ali e confirmar que aquilo é a verdade, não só isso, mas por sua palavra ele confirma ser isto a verdade, e por sinais e maravilhas ele confirma ser a verdade. Então também a graça é a verdade. Então como pode alguém criticar e dizer que graça não está certo? Somos salvos por obras? Não, somos salvos pela graça, que é através da fé, não por obras. As obras mostram que você foi salvo. Porém, o que te salva é a graça de Deus. A graça te salva. Graça é o que Deus faz por você. Obras é o que você faz por Deus. Para mostrar apreciação por aquilo que Deus fez por você. Algumas pessoas pensam, porque eu vou e me uno a uma igreja e coloquei meu nome no livro, isso é tudo que tenho que fazer. Algumas pessoas pensam, porque eu grito, é isso tudo que eu tenho que fazer. Outras pensam, porque eu falo em línguas, isso é tudo que tenho que fazer. Outras pensam, porque tenho que poder para curar os enfermos, isso é tudo que tenho que fazer. Não é não, é a graça de Deus que te salva. A sublime graça de Deus. Eu não posso confiar em nenhum mérito, eu só posso confiar na graça de Deus. Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, embora tivesse discernimento, embora tenha dons para sustentar, e distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, embora pudesse mover montanhas com fé, embora tivesse conhecimento e entendimento de todas as coisas, nada seria se não tivesse amor, o qual é a graça. Deus tem que fazer isto. Você pode fazer todas essas coisas e continuar perdido. O pessoal pode ter dom de cura divina, continuar perdido. Pode ter discernimento e continuar perdido. Pode conhecer todos os mistérios de Deus e continuar perdido. Mas se tem amor, por isso que Deus é amor. Quem tem amor tem Deus, porque Deus é amor. Amor divino. Amor divino. Eu pensei em Davi. Pensar nele, estava pensando, quando ele teve ideia de construir uma casa para o Senhor, disse, não é certo que eu more em casa de cedro, e a arca do pacto de meu Deus, e o tabernáculo sob pele de ovelhas. Deus disse ao profeta, vai e diga ao meu servo, eu o tirei do aprisco, alimentando aquelas poucas ovelhas lá de seu pai, e te fez um grande nome como os grandes homens da terra. Eu pensei na graça de Deus, como ele poderia fazer aquilo, salvar até o último, ter paciência, esperar o tempo passar para me salvar a você, salvar até o último que tem para ser salvo. E então tomaria um coitado perdido como eu, e me daria a oportunidade de pregar o evangelho, e de ver outros salvos, de vê-los curados, ver lares que foram destroçados, serem consertados outra vez.
e em me dar graça. Eu pensei, é a sublime graça. Então vira um degradado, um simples caçador de esquilos, e formar a si mesmo em forma de um arco-íris, um pacto, com uma mensagem que ele me deu para pregar, e formar isto lá em um pacto, que ele está de trás disso, e ele estará atrás disso, porque a mensagem é de Jesus Cristo e de sua glória. Nós temos teólogos hoje, temos doutores em divindade, nós temos grandes homens ao redor de todo mundo que são espertos, inteligentes e educados. Porém, isso toma a simplicidade de crer em Deus e faz a sua palavra falar, para mostrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toma um humilde coração dedicado a Deus e faz a sua palavra falar, para mostrar que Jesus Cristo é o mesmo. Nós não teríamos chance se Deus exigisse cultura, nós não teríamos chance se Deus exigisse o nosso doutorado. Não é por força ou por violência, mas é pelo meu Espírito. Eu desvendarei esse mistério para vocês, e ele clamará isso: graça, graça, com gritos e clamores, graça. Quando a pedra, Zacarias viu a pedra descendo, a pedra vem dizendo: graça, 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 graça. E graça é favor não merecido. Ele tomou, quando ele veio, ele nunca foi aos grandes teólogos, nem mesmo ele foi a Caifás, o sumo sacerdote, somente para ser condenado por ele que ele foi lá. Mas ele tomou pescadores, homens que eram pobres e tinham uma vida simples, e para aqueles que ele revelou a si mesmo, disse: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Mostrar que sua graça continua estendida, mesmo dos judeus para os gentios, e chamar um povo pelo seu nome nesses últimos dias. Como nós acabamos de passar por isto, sublime graça. A graça é velha. A graça é tão velha quanto é o mundo. A graça foi primeiro mostrada à raça humana, quando nós tivemos o princípio da raça humana no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, Deus falou para Adão e Eva: se comer da árvore da ciência do bem e do mal, vocês vão morrer. Vocês podem comer de qualquer árvore do jardim, mas se comer daquela árvore, vocês estão mortos. Eles foram lá e comeram daquela árvore. Não tinha nada o que ser feito para Adão e Eva, não tinha. Não tinha saída. Mas o primeiro trono de julgamento foi no Jardim do Éden. O trono de julgamento estava sobre a terra, e estava no Jardim do Éden, e o último trono de julgamento estará sobre a terra no fim dos tempos, o trono branco. Mas quando Jeová desceu, eu posso imaginar que lá não havia nem mesmo uma estrela para brilhar, estava tão escuro naquele pequeno jardim, que uma vez era tão claro, o pecado havia manchado aquilo, havia tirado a luz do meio deles. Esse é o problema com as igrejas hoje, esse é o problema com as pessoas hoje. O pecado tem manchado a luz do Deus vivo, para mostrar que Cristo continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele vive para salvar até o último, e para curar a menor pessoa que estiver enferma. Como foi terrível aquela manhã, a escuridão pendia no jardim, eu imagino uma sombra de pano preto, penso também que nenhuma folha se moveu, não havia nenhum vento soprando, havia trevas e estava terrível, porque o pecado havia entrado. Mas lá veio Jeová descendo como um estrondo de um trovão, andando através do jardim clamando: Adão, 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 onde você está, Adão? Lá no Jardim do Éden, o pecado estava ganhando, o jardim estava escuro, o pecado tinha entrado, dor tinha entrado, tristeza tinha entrado, a morte tinha entrado, não tinha o que fazer mais com Adão e Eva, mas Deus desceu, Jeová desceu, e andando no jardim dizendo: Adão, 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 para mostrar que não é o homem que busca Deus, mas é Deus que busca o homem. E nós estávamos nesse tempo aqui, mortos em delitos e pecado, nesse Éden satânico que Satanás construiu. Estávamos mortos, não tinha escapatória para nós, mas Deus de novo desceu, com o livro aberto, e chamou o seu nome, meu irmão. Não foi você que aceitou Deus, foi Deus que te aceitou.
Não foi você que buscou Deus, Deus que te buscou. Não foi você que guardou Deus, Deus que te guardou. Há um inferno para fugir dele, há um céu para chegar. Ó, lá veio Jeová, lá no jardim, naquela manhã, quando o pecado estava tão negro, Jeová veio, lá estava o seu casal de pé, tinham que morrer, morte sobre a raça humana, daria o mundo de volta às bestas selvagens, e não haveria nenhuma raça humana. Mas naquela hora de escuridão, naquele tempo, quando todas as esperanças haviam se desvanecido, a graça veio derramando. Eu lhes darei um Salvador, um Messias. É de se admirar como Deus pôde fazer isso. A sublime graça de Deus no jardim do Éden, que lhes deu a promessa de um justo, o qual poderia vir através de uma mulher. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar, para mostrar que lá haveria uma aflição para a igreja. Haveria uma aflição, mas ele prometeu um triunfo para a igreja. Então Deus prometeu, a semente da mulher pisará a cabeça da serpente, mas a serpente lhe ferirá o calcanhar. Isso quer dizer que às vezes a serpente pode tentar te ferir, colocando enfermidades, colocando problemas na vida, mas você esmagará a cabeça da serpente. Está mostrando que você pode ser picado, mas você vai ter a vitória, meu irmão. A serpente vai lhe ferir o calcanhar, mas a semente da mulher pisará a sua cabeça. Você pode estar passando por qualquer tipo de dificuldade, mas o seu triunfo já está decretado. A semente da mulher pisará a cabeça da serpente. E quando não tinha mais chance, quando Adão e Eva estavam para ouvir a sentença final, estavam mortos. Por que Deus escolheu um cordeiro? Aí você diz assim, Deus escolheu um cordeiro porque o cordeiro é um animal inocente. Não. Por que Deus escolheu um cordeiro? Para salvar Adão e Eva. Por que o irmão Brana, quando está pregando, diz, por que ele não mandou um anjo morrer? Por que ele não mandou um serafim morrer? Ele não seria justo? Aí você pergunta, mas por que ele não seria justo mandando um anjo morrer no lugar deles? Por quê? Então Deus não tinha chance, não tinha saída. Não tinha saída para Adão e Eva, não tinha saída. Eles pecaram, tinham que morrer. Deus falou, se comer, vocês vão morrer. Deus tinha que executar a sentença. Mas quando Deus viu aquele casal, aquilo doeu no coração de Deus. E Deus falou assim, eu tenho que criar, porque eles foram culpados. E o diabo falou para Deus, eles são culpados, agora executa a sua sentença neles, mate-os. E não haveria raça humana, o mundo seria devolvido para as bestas selvagens. Eles eram o início da raça humana sobre a terra. Mas por que um cordeiro? Porque quando Deus viu aquilo, Deus queria que o culpado daquilo fosse responsabilizado. Então Deus falou assim, sabe de quem é a culpa de tudo isso aqui? Minha. Porque fui eu que criei eles. Então Deus pega e coloca um cordeiro neles, mostrando que aquele cordeiro ia ser o Senhor Jesus Cristo. Dizendo, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não o animal. Não o animal. O animal era uma promessa, minha gente. Não era aquele animal que tirava o pecado do mundo, não era aquele cordeiro. Aquele cordeiro, Deus, para não deixar Adão e Eva morrer, deu-lhe uma promessa. Ali era só a promessa que viria um cordeiro, que tiraria. Quando João viu Jesus vindo, ele falou, eis aí o cordeiro, que tira o pecado do mundo. Aquele era o cordeiro. Não, aquele não era o cordeiro que perdoava Adão e Eva. Aquele era uma promessa, aquele era Jesus Cristo. O culpado que tinha que morrer. Ele assumiu a culpa, ele falou, eu sou o culpado. Eu levo essa culpa. Eu vou criar uma saída para a raça humana. Eu vou criar uma saída para Adão e Eva. Eu não vou deixar minha família morrer. Eu não vou deixar meus filhos morrerem. E Deus não te deixará morrer.
Se ele agiu assim com Adão e Eva no princípio, age assim no final, ele não te deixará morrer. Por isso ele providenciou um cordeiro para você. Ele providenciou. É de se admirar a sublime graça de Deus no jardim do Éden, que lhes deu a promessa de um justo. O que poderiam eles mostrar para merecerem graça? O que Adão e Eva podiam mostrar para Deus? O que poderiam eles mostrar? Uma expressão do exército americano. Desculpe-me por isto. Eu simplesmente quero fazer do meu púlpito, para encerrar esse pensamento, passar o anelzinho. Adão, quando chegou a hora da responsabilidade, porque para fazer a coisa errada, tem coragem. Para fazer a coisa errada, é corajosa, vai e faz. Mas na hora de se acertar com Deus, aí passa o anelzinho. Lembra dessa brincadeira de passar o anelzinho? É que ele está falando aqui. Adão disse, Adão, por que você fez isso? Não, Senhor, foi a mulher que tu me deste que fez. Já jogou para a mulher. Eu não tenho culpa. Aí Deus olhou para a mulher. Mulher, por que você fez isso? Ah, foi a serpente que me enganou. Eu não tenho culpa, foi a serpente que é culpada. Passando isso para o outro. Lá não havia nenhuma esperança. Porém, Deus proveu a graça. E isso veio quebrando tudo isso. Ele disse, mas eu vou fazer um caminho de algum modo. Eu te salvarei, indiferente a isso. Vocês erraram, vocês transgrediram minhas leis, e minhas leis têm que existir, e os julgamentos de minhas leis têm que serem executados. Portanto, tem que haver morte, porque tenho dito que tinha que haver morte. Agora, meus amigos cristãos, e estas fitas aqui que têm sido feitas e se espalham através do mundo, deixe-me lhes perguntar algo. Vocês que tentam fazer com que Deus sejam três, ou vocês querem fazer dele um como o seu dedo? Ele é um em pessoa. Então nós vamos aqui. Como que é essa unicidade de Deus? Deus é um. Mas como que Deus é um? Como que Deus é um? Deus é um, Deus não é três, Deus é um. E lá no céu ele é um. Não é assim que é. Deus não é um assim. Jesus ensinou como Deus é um. Senhor, eu oro para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Muita gente pensa na unidade de Deus de modo errado. Por isso que os unicistas erraram. Porque os unicistas ficaram brigando com os trinitarianos. Os trinitarianos falaram assim, eles são três, tem três pessoas. E os unicistas, não, tem um só. E o irmão Branco falou, ambos estão errados. Mas como que ele é um então? Vamos ver aqui? Não seria. Lá havia somente um justo caminho. Lá havia somente um caminho que poderia ser a grande lei de Deus. Ele tinha que encontrar isso. Ele tinha que fazer isso. Deus é um espírito e ele não pode morrer. Então Deus tinha que ser feito homem. E ele morreu em carne humana na forma de um homem chamado Jesus Cristo. E aquele era o Messias prometido que trouxe a graça. Lá é onde você vê que Deus e Cristo são a mesma pessoa. Olhando para Jesus Cristo, você vê que Deus e Cristo são a mesma pessoa. Eles são um. E nos últimos dias, o mundo saberá que eu estou no Pai, o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. E nós seremos um. Você não pode pregar a unicidade de Deus se Ele não estiver encarnado em você. Ele é um dentro de você. O Espírito e a carne faz um. Lá é onde você vê que Deus e Cristo são a mesma pessoa. Deus habitando em Cristo. Eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Não sou eu quem falo a palavra, mas meu Pai que habita em mim. Deus em Cristo. Mas a graça foi prometida no jardim do Éden. E a graça veio. Graça para Adão e Eva. Nenhum lugar para ir. Nenhum lugar para onde virar. E a graça abriu o caminho. Não tinha saída para Adão e Eva. Estavam mortos, não tinha saída. O diabo falou, não tem saída. Mas Deus providenciou uma saída.
Israel saiu do Egito e entraram no Mar Vermelho. Não tinha saída. Estavam presos, estavam lá. Mas Deus providenciou uma saída. Às vezes você está com lutas e o diabo coloca na tua cabeça: não tem saída. Tem uma saída. Você serve um Deus que abre. A graça é esta. Deixe-me dizer isso, meu amigo pecador. Você pode estar aqui nessa manhã, nessa noite, sendo uma prostituta. Você pode estar aqui nessa noite sendo um caçador de mulheres. Você pode estar aqui sendo um bêbado, ou um jogador, ou um assassino. Você pode estar aqui como um esposo impuro. Você pode estar aqui como uma esposa impura. Você pode ser o mais vil pecador. Você diz: eu já passei da fase da salvação. Não! Você não passou! A pessoa pode falar: eu já passei da fase da salvação. Não! Você não passou. Não! Ou você não estaria na igreja hoje. Você não passou da fase da salvação. Você pode ser a maior pessoa, contrabandista, assaltante e tudo, mas se você vir aqui, a graça de Deus está disponível. A graça de Deus, ela só fica disponível. A graça de Deus, ela não é assim, ó. Você está passando apuros, e aí ela fica passando no ar, na nuvem, assim nas nuvenzinhas de água. Graça, graça. Oi, graça. Eu queria graça, graça. Não é assim que você encontra a graça. Graça, graça, ela está incorporizada. A graça, ela está no homem. Ela está no homem. Onde que estava a graça nos dias do Senhor Jesus Cristo? Num homem chamado Jesus Cristo. Não tinha graça fora de Jesus Cristo. Onde que estava a graça? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele era a graça de Deus. Onde que está a graça hoje? Na igreja. Você não é trono de julgamento. Você é trono de graça, meu irmão. Porque o 7º selo é graça. Zacarias não falou que a pedra desce dizendo: graça, 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 graça. E ela incorporou em você, então ela faz você um trono de graça. Um trono, a graça está disponível para o mundo. Por quê? Porque a igreja ainda está na terra. A igreja pode dar graça. Você pode dar graça para uma pessoa. Você pode acreditar naquela pessoa. Você pode falar: não, você pode conhecer o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho o Senhor Jesus Cristo. O que eu tenho eu te dou. O que você pode dar para uma pessoa? O que você tem. Você pode falar: eu não tenho ouro. De novo, a mesma igreja pode dizer: eu não tenho prata. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu tenho Jesus Cristo. Eu tenho graça. Eu sou um trono de misericórdia na terra. E a graça, ela está disponível a qualquer um que desejar. E a graça, ela não pergunta: eu quero salvar, vamos supor, a Rayane. A graça fala assim: eu quero salvar a Rayane. Irmão Edinaldo, eu gostaria de salvar a Rayane. O que você acha da Rayane? Mas logo a Rayane, graça. A Rayane tem uns defeitos. A Rayane, ela não está agindo certo, e não sei o quê. A Rayane brigou com a Vanê, eu estava passando assim na rua assim, eu vi elas brigando. Aí a graça: é mesmo? Então eu vou salvar o irmão Daniel. E o que você acha do irmão Daniel, o irmão Paulo? Mas logo o irmão Daniel, graça. Logo ele não tem condições, ele fez isso, ele fez isso. A graça fala assim: vou salvar o irmão Marcelo. Mas o irmão Marcelo, graça, ele fez isso. A graça não pergunta para ninguém. A graça, ela é soberana, ela vem de um que é soberano, ela não precisa pedir permissão para ninguém. Ela vai lá, salva, pronto, acabou, é aquele que foi escolhido e pronto. E não importa o que os outros digam, mas logo ele, logo ela, porque se ele vai vir,
E agora que nós somos um trono de misericórdia, então nós estamos com a graça dentro dos nossos corações, e ela está disponível para o mundo, e nós podemos pregar a mensagem da graça, porque a mensagem da graça estava na pedra angular, e ela desceu e está ancorada na igreja. Então a igreja que crê naquilo ali, tem a mensagem da graça. Tem a mensagem da graça. A mensagem da graça vem na pedra angular. É lá que está a graça. Estão me acompanhando? A graça agora ancorou e ela está aqui. Então, agora o seu coração é graça. E quando a graça vem, qual é o mal do mundo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é isso? Deus amou o mundo. Mas o problema é que o mundo não amou a Deus. Deus salvou o mundo. Mas o problema é que o mundo não aceitou a salvação. Mas Deus amou o mundo. Jesus Cristo, Ele deu a vida por todo o mundo. Deus amou o mundo. E tem outra coisa. Ele olhou para baixo, viu a gente aqui e viu os mundanos, aqueles ainda que não conheceram a Cristo. Sabe o que ele falou? Não vi nenhum justo sequer. Deus olhando do céu para a terra não viu nenhum justo sequer. Estávamos todos. Mas nós aceitamos. A graça, para ela chegar até você, você tem que primeiro desejar receber a graça, procurar a graça. O casal estava errado no jardim do Éden, sim. O casal tinha pecado, sim. O casal tinha desobedecido às leis de Deus, sim. Deus falou que se eles tivessem comido, fossem comer da árvore da ciência do bem e do mal, morreriam, sim. Comeram de sã consciência, sim. Mas no coração deles, desejava arrependimento. No coração deles, desejava uma segunda chance. No coração deles, desejava graça. Não tinha chance para eles, mas o coração deles desejava uma segunda chance. O coração deles dizia, se tivesse uma segunda chance, eu não faria isso, Senhor. Então, Deus olhou para o coração deles. Eles então desejavam a graça estava disponível, então eles desejando, então tinha, e eu digo a vocês, ainda há graça, ainda, e todo aquele que quiser vir receber graça aqui, essa igreja está pronta para dar graça. Todos aqueles que vierem, quem tem sede a mim, venha e beba. Jesus Cristo está dentro de você. O sétimo selo dizendo para o mundo, quem tem sede, venha a mim e beba. Eu não tenho uma palavra má para você, eu não vou levar você para o mau caminho, eu não vou levar você para nenhum lugar errado, eu não vou dizer mal das pessoas para você, eu tenho graça. Eu vou te dar graça, eu vou te dar a palavra de Deus, eu vou te levar a Jesus Cristo. Eu tenho água, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Jesus Cristo, a palavra. Você tem isso? Você tem isso? E a graça encarnada, andando pelas ruas de Jerusalém, indo até Maria Madalena. Gente, eu estou falando de Deus em carne? Estou falando de Jesus Cristo a segunda vez? Estou falando de segunda vinda? Eu estou falando que Ele está aqui, encarnado, e Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele faz a mesma coisa. Enquanto Anás e Caifás, religiosos, estavam lá, falou, veja com quem ele anda. Olha quem é as companhias desse homem. Ele anda com os bêbados, ele anda com os publicanos, ele anda com as coisas. Mas a graça estava ali. Ele estava manifestando graça, ele estava dando oportunidade para eles. Jesus Cristo foi o maior líder que já existiu, foi o maior homem que já existiu, e foi um líder, e ele pegou pessoas derrotadas e fez 12 homens iletrados, pescadores, evangelizar o mundo inteiro. Por quê? Porque manifestou graça para as pessoas, ela está disponível. Eu creio que cada homem aqui, cada mulher aqui, se alguém vira para você, você tem graça para ele.
mesmo que a situação dele não tenha saída, mesmo que ele esteja entre a vida e a morte, tem graça, a graça abre caminho. Deus não vai deixar você morrer. Porque hoje a igreja tem a mensagem da graça, que veio na pedra angular. Às vezes você pensa que ter essa revelação e tudo, e é simplesmente nós somos e pronto, e temos. Não. Agora que a pedra angular ancorou em você, e ela está ancorada em você, e ela está incorporizada em você, você vai sair por aí dando Jesus Cristo, oferecendo Jesus Cristo para as pessoas. Quando você vê uma situação ruim, como a de Adão e Eva, sem saída, você não vai julgá-los, você vai esperar. Você não vai tecer um comentário fulminante, um julgamento errado. Não, você vai ficar quieto, porque você tem graça. Você tem a pedra angular, e ela vem dizendo graça, graça, graça. Ela antes de incorporar em você, já vem dizendo graça, e quando ela incorpora em você, graça, graça, graça. Mas eu estou nessa situação, eu estou assim, eu já conheci a mensagem, eu errei, eu sou tudo, eu sou pecador, eu sou bêbado, eu sou assassino. Se você deseja, tem. E não importa o que as outras pessoas vão falar. Quando Deus me salvou, não importa o que as outras pessoas vão falar. Deus falou assim, amei Jacó e aborreci Esaú. Quem que vai reclamar com Deus? Mas por que você escolheu Jacó? Jacó é trapaceiro. Jacó roubou minha primogenitura. Jacó não gosta de trabalhar. Mas Esaú trabalha, é trabalhador, ajuda o pai, é caçador, tudo que o pai, ele se parece mais com o pai. Mas eu amei Jacó e aborreci Esaú. Quem vai intentar acusação contra Deus? Quem é o seu conselheiro? Quem é o seu conselheiro, a Bíblia fala? Deus não tem conselheiro, é Ele mesmo. O que Ele fala é aquilo, pronto e acabou. Oh, graça soberana! Graças a Deus, que Deus não teve que perguntar para ninguém para me salvar. Ele veio, Ele salvou, amei Jacó, aborreci Esaú, amei o errado, aborreci o certo, porque aquele errado me ama. Aquele errado no coração dele me quer. Então, o amei. Davi, irmãos, que saída tinha Davi? Que saída tinha Davi? Olha aqui, Davi, a graça de Deus, Davi, aquele grande guerreiro, ele disse, ele é um homem segundo o meu coração, aquele grande guerreiro Davi, como ele pôde fazer uma coisa como aquele fez, tomar Urias, seu soldado, matar Urias para ficar com a sua esposa? Como? Veja, Davi tomar a mulher de Urias, a linda Betseba. Quando Davi fez aquela coisa maligna, seu próprio julgamento lhe devia ter matado. Quando aquele profeta subiu lá em cima, ele pensou que isso estava escondido. Quando aquele profeta subiu lá em cima, ele se colocou perante ele e disse, Davi, está tudo certo? Tá tudo bem. E ele perguntou, Davi, tem um homem que tinha aqui muitas ovelhas, e largou as ovelhas dele e pegou a única que o outro tinha. Davi falou, esse homem deve morrer. E a graça disse, você não vai morrer. Davi, olha, estas eram as paixões de Davi. Ele tinha 500 esposas, mas quando viu a esposa de Urias, em vez de tomar uma de suas 500 esposas para agradar ou satisfazer suas paixões, tomou a esposa deste outro homem. Então matou Urias quando ela se tornou uma mãe. Davi não sabia o que estava fazendo. Davi estava pronto para pronunciar o julgamento. Essa é a maneira que somos. Sempre podemos julgar o outro companheiro, mas quando isso vem para nós, é diferente. É assim, mas quando vem para nós, é diferente. Davi, o homem merece o quê? Morrer. Davi, esse homem é você.
Esse homem sou eu. Mas certamente você não vai morrer, Davi. A graça soberana vem de um que é soberano. A graça soberana vem de um que o soberano pode fazer o que ele deseja. E Deus é soberano, então ele pode dar graça soberana. Portanto, sendo soberano, a graça não tem que pedir a ninguém, ela não tem que fazê-lo, ela faz o que deseja. Não é isso maravilhoso? Ela não tem que pedir, farei eu? Ela não faz isso, ela faz de si mesma. A graça é soberana, portanto ele pode salvar o mais vil, ele pode salvar o pior, ele pode salvar o impuro, ele pode salvar o imoral, ele pode curar o mais enfermo, aleluia! Coisa, hein? A graça pode salvar. Ele pode salvar um perdido como eu. Graça, William Brana, filho de um bêbado. Isso não faz nenhuma diferença. A graça de Deus me salvou. Eu sou filho de uma mulher que não prestava. Isso não faz nenhuma diferença. A graça de Deus te salvou. Ele é soberano. Não tem que perguntar nada a ninguém, amém? Estou tão feliz com isso. Pode tomar o mais vil pecador e fazê-lo tão branco quanto a neve. Pode pegar o mais vil pecador e fazê-lo mais branco quanto a neve. Que graça. Não é bom ter um pai que tem graça? O Deus que é rico em misericórdia. Ele é rico. Aquele ladrão da direita que não tinha feito nada, só tinha pecado a vida toda, chegou lá na cruz e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Que graça! Isso não é muita graça? O homem não fez nada a vida toda, roubou, nunca pensou em Deus e nada. Mas teve uma coisa, ele pediu. Não foi Deus que chegou e falou assim: hoje estás comigo no meu paraíso. Não, ele primeiro pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele pediu. Aí depois Jesus falou assim: hoje, e Jesus não nega. Jesus não fala assim: tem uma lista para você fazer antes de você ser salvo. Não, ele já dá a graça. Mas basta a pessoa querer, ela está disponível. Ela está, mas aonde que ela está disponível? Na igreja. Tudo que a igreja ligar na terra será ligado no céu. E tudo que a igreja desligar na terra será desligado no céu. Será desligado no céu. Liga a sua família então, você tem esse poder. Liga os seus parentes, liga quem você deseja manifestar graça. Você tem o poder de ligar na terra. E o que você ligar, não é o que o pastor ligar, é o que a igreja ligar. Ó, irmão, se você não se comportar, eu vou desligar você. Não, é a igreja. A graça está aí, a pedra angular está aí. Então você é trono de graça. Tem graça aí no seu coração? Tem bastante graça? Está encharcado de graça aí? Para você manifestar o mais vil pecador? Tem graça aí? Quando você vê um caso para você, mas o caso parece que dá vontade de você falar assim: o homem é sentenciado à morte, a mulher também. Não, com graça. Olha para a alma daquela pessoa. Vê o desejo deles. Vê que não foram eles, foram o diabo. Tem graça aí? Se as pessoas querem poder e não sabem o que é poder, como a Bruna falou. Quando ele estava pregando e aquele casal fazendo cenas de sexo na frente do irmão Brana, como que pode uma coisa como essa suportar isso? Diáconos, pega essa pessoa, joga ela para fora. Chama a polícia. Não. Silêncio lá no tabernáculo, e as pessoas lá se beijando e tudo, e o irmão Brana sem saber o que fazer, silêncio. E a voz falou para o irmão Brana:
eles são teus, faça com eles o que você desejar. Ei, 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 essa voz fala a mesma coisa, eles são teus, faz com eles o que você desejar. O que você faria? O que você faria se você estivesse lá? Irmão Branham tinha essa pedra, você também tem essa pedra. O que você faria com aquele casal? Talvez se pegasse um pentecostal, né, irmão Edson? Se pegasse um pentecostal e falasse assim, queima Jesus! Se pegasse um pentecostal, talvez faria isso. Queima! Vai para o inferno! E teria um grande avivamento. Mas não! Ele diz, eu os perdoo. E quando falou eu os perdoo, a graça desceu no auditório. Aquela atmosfera de amor desceu no auditório. E os dois foram salvos. É isso que é tudo aquilo ali. Tudo aquilo ali é isso. É você ser o próprio Senhor Jesus Cristo na terra. E dar graça para as pessoas. Não. Não, o Senhor Jesus Cristo não vai, Ele não veio para falar assim, ei, se você não crê como nós cremos, você não vai no arrebatamento. Não. Isso é muito baixo. Isso é muito baixo. Esse agora é o homem. Não. O Senhor Jesus Cristo, encarnado, a pedra angular que tem descido, trazendo aclamações, graça. Essa é a mensagem da graça. A graça, ela tem que estar encarnada. Para ser graça, ela tem que estar encarnada. E para que ela se manifeste, ela tem que ser pregada. Ela tem que estar disponível. E a graça vem através da palavra que você fala. É isso, meus irmãos, esse é o auge da vida cristã, essa é a totalidade da palavra, é ser um Jesus Cristo encarnado, uma vida de Jesus Cristo manifestando graça. Ele não falava, vocês, raça, não, ele falava, talvez até o mensageiro disse, raça de víboras, quem vos ensinou a escapar? Mas o um depois dele traz graça, dizendo, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e darei descanso para as vossas almas. Aprendei de mim, porque o meu jugo é leve, né? E o meu jugo é leve. Como? O meu fardo, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele veio lá, foi lá na mulher do poço, a mulher que tinha 6 maridos, conversando, me dá água. Conversando, a graça estava encarnada. Conversando. Senhor, o senhor não sabe que é ilícito o senhor ficar pedindo água para mim nessa hora aqui? E Jesus falou, mulher, se você soubesse quem eu sou, você que pediria água para mim, e a água que eu te daria, saltaria para a vida eterna. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está em você, dando água para o sedento, para aquele que precisa, para aquele que está precisando de uma segunda chance. Você tem graça aí? Ele pode salvar. Aquilo, o ladrão da direita não fez nada, ele só pediu. Pense no amor e na graça, como eles se fossem irmãos gêmeos. O amor e a graça são irmãos gêmeos. Você não pode ter graça sem ter o amor. Eles são irmãos gêmeos. Antes que você possa ter graça, você tem que ter amor. Antes que você realmente possa mostrar um favor a alguém, você o ama. Certo ou errado, você tem que amá-lo de qualquer maneira, ou você não pode. Então a graça e o amor são a mesma coisa. Eles são simplesmente irmãos gêmeos. Amor e graça. Não podemos ver um sem o outro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele derramou sua graça e a trouxe a nossos corações através do Espírito Santo. Não há simplesmente nada que possa fazer sem trabalhar um com o outro. Graça, a graça de Deus é que nos salva. É isto que é a graça de Deus. Vou terminar aqui. A graça de Deus é assim.
Pronto, agora você vai entender o que é a graça de Deus. Deixe-me lhes contar uma história, concluindo. A graça de Deus é assim. Certa vez havia um poderoso rei, e este rei poderoso tinha um filho, e ele era o seu filho único. E certo dia um assassino matou aquele rapaz, o filho único do rei. E quando o encontraram, o trouxeram e o aprisionaram. E quando o fizeram, um julgamento foi feito, e uma sentença foi dada. Isso foi uma coisa terrível. Ele havia assassinado o filho do rei, e ele sabia que viria sobre ele. Eles o colocaram em uma cela secreta, e trancaram as portas, acorrentaram suas pernas para os guardas ao redor dele, porque sabemos que tipo de punição terrível este rapaz iria receber. Porque ele havia matado o filho do rei, o real filho do rei. Os guardas foram distribuídos por todas as portas. Ele foi colocado nas celas secretas, despido, vestido com nada a não ser uma tanga. E lá estava sentado naquela condição, morrendo de fome. Não davam nada para ele comer. Ele estava sentado naquela condição. Então eles o trouxeram para fora para o julgamento. Ele foi encontrado culpado e provado ser culpado. E a sentença foi feita, que era para ele ser executado sob terrível pena de morte. Ele era para ser morto aos poucos, até que sua vida mortal terminasse. Sentenciado pelo juiz, ele tinha que morrer. E ele implorou e clamou e disse: embora eu seja culpado, sinto muito porque fiz aquilo. Em um momento, em um estado de fúria eu fiz, eu não quis fazer aquilo. Certo dia o rei desceu ao lugar para visitar o rapaz, para lhe dizer, falar com ele, e lhe dizer acerca de haver matado seu próprio filho, o único filho que ele tinha. Ele havia matado aquele rapaz. Ele disse: eu vou descer para falar com ele. E quando ele desceu até lá, ele olhou para aquela cela, como uma cela para animais. Ele viu seu pequeno e magro corpo deitado lá atrás em um canto, chorando. Seu rosto bem fundo, sua boca também, seus olhos bem fundos. Seus olhos estavam cheios de pus. Sua boca já estava branca, sem água, sedento, deitado, lá atrás sobre sua face chorando. O rei disse: levanta-te. Ele veio até ele e olhou para ele. Ele disse: por que você matou meu filho? O que fez o meu filho com você? O que ele fez para merecer tal morte da maneira que você o matou? Golpeando com uma lança até a morte? Ele disse: nada, meu senhor, coisa alguma. Simplesmente minha própria imprudência, simplesmente minha própria maneira. Eu o matei porque eu tinha inveja dele. Eu o peguei no meu desequilíbrio mental e o matei. Disse: agora vou morrer sob a sua justiça, Senhor. Eu reconheço isso e sei que mereço isso. A única coisa pela qual estou chorando é porque sinto muito por ter matado um homem real como aquele, sem nenhuma causa. O rei virou seus calcanhares e saiu. Foi até uma escrivaninha e disse: destruam todas as anotações. Você sabe, coloque-as no mar do esquecimento. Destruam todas as anotações. Lavem-no, tragam-no. Eu enviarei um manto para ele. Depois de algum tempo, uma grande limusine chegou até a porta. Quando chegou, um carpete foi estendido até a porta da prisão. O rei se pôs de pé na parte de trás do carro e disse: venha, meu filho, vamos para casa comigo, para o palácio. E colocou o manto do rei e do Senhor nos seus ombros. Ele disse: de agora em diante, você é meu filho. Porque ele teve pena? Isto é graça. Este era eu, este era você. Nós matamos o Filho de Deus com os nossos pecados. Nós éramos estrangeiros, sujos, imundos, deitados nas celas do mundo. E Deus nos lavou com o sangue do seu próprio Filho. E nos limpou e nos colocou o manto do Espírito Santo. E agora a grande carruagem de Deus parará à porta algum dia. E nós iremos para casa, para vivermos com Ele. Todas as nossas anotações foram destruídas. Não podemos ser julgados mais. Elas foram queimadas. Ele as colocou no mar do esquecimento e não se lembra mais disso. Ei, isso é Deus para conosco. E você para com Ele e para com ela. Se Ele é você encarnado hoje, destrua todas as anotações. Coloque no mar do esquecimento.
E agora a carruagem está aqui. Não é de se admirar que podemos cantar sublime graça do Senhor. A mensagem da graça só pode cantar quem tem a pedra angular. Porque a pedra angular desce e diz graça, 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 graça a ela. Irmã Eliane e irmão Hélio estão conectados lá de Guarulhos. Graça, graça, graça a eles. Amém? Irmã Dalva está conectada conosco. Graça, graça, graça. Irmã, a família do irmão Francisco está toda conectada conosco. Graça, graça. E eu quero encerrar cantando este hino. Graça, graça maravilhosa. Graça maravilhosa. Você não tinha méritos, mas a pedra angular veio descendo dizendo graça, graça, graça. Você não vai no arrebatamento porque você merece. É graça, graça, graça. Eu não vou ser salvo porque eu sou bom, porque eu prego. É graça. É o hino 74. Graça, graça, graça. Você pode dizer graça, graça, graça. A pedra angular, ela desce dizendo graça, graça. E você deve dizer graça, graça, graça. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Graça, 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 graça. Favor não merecido, abriu um caminho. Graça, graça. Quando um casal vem a um pastor, o pastor que tem Deus encarnado olha com os olhos de graça, graça, provendo um caminho, provendo um escape, ajudando aquele irmão, ajudando aquela irmã, ajudando aquele jovem. Graça, graça. E toda a igreja é a trono da graça. A igreja é trono de misericórdia.
Estava
foi pregada no ano de 1961. O irmão Branham disse que quando a pedra angular viesse, ele já estava preparando o caminho para ela. O príncipe aclamaria: graça, 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 graça. Sabe por quê? Porque Deus viu que nós não tínhamos chance para chegarmos lá. Então a pedra angular desceu para trazer graça para nós, igreja. O 7º selo desceu para trazer graça para nós, porque Deus viu que nós não tínhamos chance. Então o anjo forte teria que descer para dar condições da igreja lutar contra as astutas ciladas de Satanás. Então o 7º selo é a graça de Deus que foi dada para nós. Ela foi a pedra angular, irmãos, que desceu, e nós éramos a família na terra, que estávamos mortos como Adão e Eva no jardim do Éden. Mas Jeová desceu chamando com o livro aberto, chamando pelo nome, e Ele abriu um caminho para nós, porque nós estávamos presos em delitos e em pecados, não tínhamos escapatória, estávamos condenados. Mas o 7º selo veio nos redimir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você vá para a sua casa abençoado, sabendo que todas as anotações contra você foram anuladas, que todas as vezes que o rei, nós matamos o único filho do rei, o único filho de Deus, que foi o Senhor Jesus Cristo, mas Ele agora nos lavou, e agora Ele nos colocou o manto do Espírito Santo, e agora Ele nos levará para casa, e agora Ele nos chama de meu filho, minha filha. Aleluia! Nós vamos para casa por causa da graça de Deus. Essa limusine do rei que foi colocada ali na porta da cela para levar o prisioneiro embora, é o arrebatamento, meu irmão. É o arrebatamento. Você vai entrar no arrebatamento pela graça. Tudo é pela graça, não é por obras, não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, é pela graça de Deus, meu irmão. Então, estou muito feliz da graça existir. Se estamos em José perfeição, José perguntou para seus irmãos: Jacó ainda vive? A graça. E eles falaram: vive, papai ainda vive. A graça ainda vive para corrigir a perfeição, para corrigir os arranhões da perfeição. Para Jacó ainda vive para corrigir os arranhões de José, e a graça sempre existirá para corrigir os seus arranhões aqui. E você entrará nessa limusine, nesse grande arrebatamento, e irá para a casa do rei, para a glória onde está o Senhor Jesus Cristo. E agora manifeste graça ao seu irmão, cumprimentando ele, falando: Deus abençoe, meu irmão, que a graça de Deus esteja com você. Sim, vamos nos colocar em pé. Há irmãs que precisam da nossa ajuda. E o que mais? Sim. O irmão Enes comunica à igreja que teve que sair mais cedo por motivo de trabalho. Isso. E aqui tem, por favor, orar por sua mãe, pastor Marcelo, que não está bem nessa hora. Pedido aqui a irmã Esther. Então vamos orar, ela vai ficar bem. Aleluia, vamos levantar nossas mãos. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor tirou o irmão Tiago daquela cama da UTI, que estava a ponto à morte, o Senhor trouxe ele curado e são, e ele está no nosso meio. Assim como o Senhor tirou a irmã Luzia daquele leito de morte também, e levou, assim nós pedimos para o Senhor usar com graça da irmã Maria Alice, Senhor, que não está passando bem nesta hora, que a graça de Deus a alcance ali naquela hora, naquele leito, e que ela possa receber a cura divina para seu corpo, pois ela já tem recebido para a sua alma. Abençoe, Senhor, ela, abençoe, visite ela com graça, visite ela com amor da igreja de Guaianazes, com amor daqueles que estão conectados conosco, Senhor. Mãos estão levantadas em todos os lugares, estamos formando um só corpo, uma só pessoa, debaixo da graça do Senhor. Nós amamos uns aos outros,
nós não criticamos a ninguém, nós temos graça, nós somos trono de misericórdia, Senhor. Senhor, e se tem alguém em nosso meio que precisa de uma segunda chance, se tem alguém em nosso meio que precisa conhecer o Senhor, oh Deus, manifeste a ele, Senhor, enquanto é tempo, antes da sua igreja ir para a glória. Enquanto a igreja estiver na terra, ela será trono de misericórdia, Senhor. Enquanto a igreja tiver a pedra angular, ela estará falando a mesma coisa que a pedra angular falou. E a pedra angular, a mensagem é graça, graça, graça. Essa é a mensagem que devemos pregar nessa hora, a mensagem da graça, porque a igreja é a graça incorporada nessa hora. Ela é o Senhor Jesus Cristo. Ela salva a prostituta, ela salva o bêbado, ela salva o assassino, porque agora a igreja tem poder para isso, Senhor. Nesse culto que vamos ter no dia 12, 13 e 14 de julho, será a mensagem da graça para todos aqueles que precisam, Senhor. E esse trono de misericórdia está orando por cada pessoa que vai ser convidada, cada pessoa que vai estar lá, em nome do Senhor Jesus Cristo.